Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Tome seu assento por gentileza nessa noite. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar com os irmãos. E chegou a parte mais importante do culto, o momento de ouvir a palavra de Deus, amém? Estou muito feliz de ver vocês todos aqui na casa de Deus. Deixaram seus afazeres para poderem vir aqui adorar a Deus, reconhecendo que o vosso tempo também é reservado para adorar a Deus. Então, vamos aplaudir para todos vocês essa noite que deixaram vossos afazeres para estarem aqui. Primeiro domingo do mês, não é? E temos ceia. Vou tentar aqui ser muito rápido na minha pregação. E não quero aqui me alongar muito, segundo a graça de Deus. Irmãos, eu quero hoje pregar debaixo do tema a oração que mudou a minha vida. Amém? Esse é o tema dessa noite. A oração que mudou a minha vida. Você pode repetir isso essa noite? A oração que mudou a minha vida. Vamos repetir essa noite? Graças a Deus. Essa é uma reflexão sobre o perdão. Uma reflexão sobre a necessidade de nós liberarmos o perdão. Então vou pedir aqui que possamos abrir a Bíblia. Neste caso, no livro de Lucas 23, versículo 34, numa primeira fase. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Peço por gentileza que você incline sua cabeça para nós orarmos essa noite. Senhor, nós estamos aqui para ouvirmos a sua palavra, palavra que transforma, palavra que opera, palavra, Pai amado, como foi cantado aqui, que transforma de dentro para fora. Deus, eu quero entregar os seus filhos que estão aqui. Seus corações estejam abertos, Pai amado, abertos. Satanás que endurece o coração não tenha sucesso, não tenha vitória na vida dos seus filhos nessa noite. E quanto a mim, Pai amado, não sou isento dessa palavra. Me dê a graça de falar, me dê a graça de pregar de acordo com sua vontade e simplesmente aquilo que o Senhor Deus quer que seja falado essa noite. Entrego tudo em suas mãos para sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Lemos aqui uma passagem da Bíblia em que Jesus ele está na cruz e ele faz essa oração: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus, quando ele foi crucificado e quando ele estava na cruz, segundo estudos da teologia, ele falou umas 7 palavras. Amém? Jesus na cruz ele proferiu 7 palavras. E uma das palavras que Jesus proferiu foi essa: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Vou aqui citar rapidamente essas 7 palavras. A primeira: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 24. A segunda palavra que Jesus proferiu: hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra ele disse para o ladrão. Lucas 23, versículo 43. A terceira palavra: mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Terceira palavra que Jesus proferiu está lá no livro de João 19, versículo 26 ao 27. A quarta palavra: meu Deus, por que me abandonaste? Isso está no livro de Marcos 15, versículo 34. Estamos na quarta palavra, certo? Quinta palavra: tenho sede. João 19, versículo 28. A sexta palavra: tudo está consumado. Ou está consumado. A sétima e última palavra: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, versículo 46. Dessas 7 palavras que Jesus proferiu, a primeira palavra dele foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus ele tinha uma urgência para liberar o perdão para as pessoas que estavam a maltratar ele. Depois de tudo que Jesus passou, depois de ser castigado, depois de ser chicoteado, depois de ser desprezado e ser pendurado numa cruz, ele tinha urgência em liberar perdão. É por isso que a primeira palavra que ele proferiu quando foi colocado na cruz foi essa: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E essa foi a oração que mudou a minha vida. Porque se não fosse o perdão de Jesus, onde que eu e você estaríamos hoje? E alguém pode perguntar: nós fomos perdoados do quê? Por que havia necessidade do ser humano ser perdoado? Qual foi o mal que nós fizemos? Vocês sabem muito bem que o homem foi colocado no jardim e ele pecou. Adão e Eva pecaram. Eles fizeram algo que Deus disse que não era para eles fazerem. Comeram um fruto que era proibido. E Deus diz assim: se vocês comerem dessa árvore, vocês vão... Não estou a ouvir. Vocês vão morrer. E quando eles comem do fruto daquela árvore, eles morrem. Amém? Não estou a ouvir. Vamos responder com mais. Quando eles comeram do fruto daquela árvore, eles morreram? Desculpa, não entendi, bispo. Decretaram a sua morte, mas eles não morreram. Mas existe um segredo aí. Por mais que eles não tenham morrido fisicamente, espiritualmente eles já estavam mortos. Porque quando eles pecaram, Satanás já tinha sido expulso do céu. E quando Satanás é expulso do céu, Deus cria o inferno para lançar Satanás e os demônios, os anjos que saíram do céu com Satanás. E o inferno ele foi projetado exclusivamente para Satanás. Mas aquela pessoa que se unir a Satanás e viver a vida de pecado que Satanás escolheu viver, essa pessoa vai no mesmo destino que Satanás foi projetado. Amém? Ou seja, Satanás não pode ofender a Deus, não pode atingir o coração de Deus, não pode lutar contra Deus. A única forma que ele tem de entristecer a Deus é entristecendo os filhos de Deus. Ele não pode atacar a Deus, mas ele pode atacar os filhos de Deus. É por isso que Satanás luta muito. Na verdade, o alvo não é você. Satanás quer atingir quem? O coração de Deus. Porque com Deus ele não aguenta, mas conosco ele pode às vezes escravizar quando nós não temos Jesus no coração. E o que acontece aqui? Eles aparentemente não morreram, mas aquele inferno que foi criado para Satanás já estava aberto para que os homens também pudessem entrar. Mas por que eles não foram colocados no inferno de imediato? Porque houve perdão. Como é que nós sabemos que houve perdão no Gênesis, no paraíso? Quando os homens pecaram, descobriram a nudez e começaram a se cobrir com folhas de árvores. Mas quando Jesus, ou seja, quando Deus ele chega no jardim, não encontra o homem no seu lugar, ele pergunta: onde vocês estão? Eles disseram: estamos escondidos porque temos vergonha. Aí o que faz Jesus? O que faz Deus? Deus ele mata um cordeiro. Deus mata um cordeiro e tira a pele do cordeiro e faz vestes para eles. E esse cordeiro que morreu lá no Gênesis é Jesus Cristo, aquele que vive para sempre, aquele símbolo do perdão, aquele cordeiro que vestiu, que cobriu a vergonha de Adão e Eva, simboliza a morte de Jesus que viria a acontecer muito tempo depois. Ou seja, o perdão de Deus se manifestou aonde? No Éden. Até hoje nós vivemos esse perdão. E o que acontece? Quando o homem peca, Romanos, ou seja, Paulo ele escreve aos Romanos,
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. O que significa ser destituído? Significa ser expulso, ser demitido, ser tirado, ser afastado. Todos pecamos e fomos afastados da glória de Deus. Agora, Jesus, ele vem justamente para devolver o homem no lugar em que ele foi destituído, ou tirado, ou expulso. Jesus, ele vem trazer o perdão justamente para garantir que o lugar que foi tirado do homem lhe seja devolvido. Essa é a obra da salvação. Agora pode também surgir outra pergunta: por que é que Jesus nos perdoou? Entenda uma coisa, meus irmãos. Toda a vida de Jesus, desde o primeiro instante em que ele nasceu aqui na terra, ele viveu de uma forma que ele mostrasse ao ser humano como é que alguém deve agradar a Deus. A vida de Jesus é o espelho perfeito de quem quer viver uma vida que agrada a Deus. Jesus é o exemplo perfeito de como um ser humano, tanto homem quanto mulher, deve viver. Jesus Cristo é aquele que nos mostra como é que nós devemos conduzir a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Ele é o modelo. Ele é, na verdade, o espelho, o reflexo daquilo que é um ser humano perfeito, porque ele não pecou. Então, por que Jesus nos perdoou? Se ele viveu para nós imitarmos a ele, ele nos perdoou para que nós possamos também perdoar, assim como ele perdoou. Se nós olharmos para Jesus como o nosso exemplo, o nosso modelo de estilo de vida, então ele nos perdoa para que nós possamos aprender o perdão, possamos aprender a perdoar. Amém? Então nós em Jesus vemos a plenitude, aprendemos a plenitude do caráter de um homem aprovado. Tudo que ele fez era para nos mostrar que é possível viver como ele viveu, é possível andar como ele andou, é possível resistir ao pecado como ele resistiu, é possível perdoar como ele perdoou. E nós não temos como falar de Jesus e não citarmos o perdão. Irmãos, se não fosse pelo perdão de Jesus, você não seria o que você é, nós não seríamos o que nós somos, e nós não estaríamos aqui onde nós estamos hoje. Mas porque Jesus nos perdoou, nós temos de facto a vida que nós temos. Você é o que você é hoje porque Jesus te perdoou. Mas o que é perdão? Talvez algumas pessoas não saibam. Eu pesquisei aqui. Irmãos, perdoar, em outras palavras, significa doar. Amém? Talvez você não sabia, mas significa doar ou doar-se. Essa palavra tem muitos significados, tanto em latim, em grego, em hebraico. Temos essa palavra doar-se. Perdoar é o ato de libertar o outro da culpa, e ao mesmo tempo o perdão é um ato libertador para quem perdoa. Amém? Perdoar pode ser também traduzido como deixar de lado. Quando você deixa de lado uma coisa, você não se apega a alguma coisa, a sua dor, isso é perdoar. Perdoar significa colocar em liberdade. Se perdoar significa colocar em liberdade, guardar mágoa significa prender, significa aprisionar. E irmãos, nem sempre perdoar é esquecer, porque nós somos exigidos
a perdoar, mesmo que não esqueçamos ou não tenhamos esquecido aquilo que sofremos. Lembra-se? Jesus disse: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando? Quando ele ainda estava na cruz. Será que ele tinha esquecido da cruz? Tinha esquecido da dor? Não. Mas já quem de fato, quando perdoa, ele se põe a esquecer, não é nada de errado. Mas lembre-se uma coisa: perdoar não significa o fim da dor. Muitas pessoas esperam a dor passar para assim poderem liberar o perdão. Quando você perdoa, não quer dizer que não está a doer. Quando você perdoa, não quer dizer que você já está feliz. Quando você perdoa, não quer dizer que você já está bem com aquela situação. Perdoar não significa o fim da dor. Porque quando Jesus ele orou, perdoa-lhes porque não sabem o que eles fazem, Jesus ainda estava a sentir aquela dor na cruz. Seria muito fácil para Jesus dizer: olha, eu vos perdoo, depois de Jesus estar assentado lá no seu trono. Mas ele preferiu perdoar no momento em que a dor estava mais forte e mais profunda. Então o que significa? Você não deve esperar estar bem. Não, vou esperar passar uma semana, 2, um mês, até que eu esteja bem eu vou perdoar. Perdoar pode ser desafiador, mas não significa que devemos esperar a dor passar para perdoar. Mesmo que esteja doendo, mesmo que o seu coração esteja sofrendo, você precisa perdoar. Por quê? O perdão é urgente. O perdão é urgente. Jesus não esperou descer da cruz para perdoar, não. Ele perdoou no momento da dor. Por que nós devemos perdoar? Primeiro ponto. Como eu disse aqui, devemos perdoar porque Jesus nos perdoou. Vamos aqui acompanhar uma história, muito rapidamente, lá em Mateus 18, versículo 21. Uma história que vocês todos conhecem, mas importa trazer aqui. Mateus 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Até aqui Pedro foi muito generoso, né? Porque perdoar 7 vezes já é difícil. E Pedro estava: não, eu quero mostrar para Jesus que eu sou generoso. E se calhar Pedro aqui esperava que Jesus dissesse: não, Pedro, 7 é muito para você perdoar. Pelo menos umas 2 vezes. Mas qual é que vai ser a resposta de Jesus? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Eu não sou bom de matemática, mas se 7 já era muito, imagina 70 vezes 7. Amém? O que significa isso, irmãos? Pode segurar um pouco aí. Jesus está a dizer para Pedro: o perdão não deve ter limite. Não existe um número exato. Sempre que você for a ser chamado para perdoar, você precisa perdoar. Não existe um limite, não existe uma barreira, não existe aquilo de dizer que eu estou cansado de perdoar você. Você já errou muito, eu estou cansado, eu desisto. Jesus está a dizer assim: 70 vezes 7 significa perdoar infinitamente. Não existe limite. Você se calhar nesse momento está a se lembrar de alguém que só esse ano já te magoou 100 vezes. Sabe o que Jesus diz para você? Perdoa 200. Amém? Vamos aqui. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi apresentado um que lhe devia 10.000. Quantos talentos, irmãos? 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, ele fez o que aqui? Prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei.
Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Irmãos, esse rei, ele tinha muitos servos, muitas pessoas que trabalhavam para ele. Mas este senhor específico, ele estava a dever um dinheiro muito grande, que ele não ia conseguir pagar. E segundo o hábito, o costume daquele tempo, quem não fosse conseguir pagar, tinha que vender seus filhos. Lembram-se da história que pregou aqui, acho que foi o apóstolo, ou o pastor Elder, que havia uma mulher que ela tinha uma vasilha de azeite, não é? O que ela disse? Os meus devedores querem levar os meus filhos para poderem quitar a dívida. Naquele tempo era normal você quitar a sua dívida com seus filhos ou com sua família. Hoje é um absurdo, mas naquele tempo era possível. Então aqui o rei disse assim: você não tem dinheiro para me pagar? Vamos ter que pegar você e sua família e nós vamos vender como escravos. E assim a dívida será paga. E ouvindo este servo essa situação, lemos aí que ele prostrou-se. Irmãos, ele humilhou-se. Ele chorou. Não faça isso com a minha família. Vou fazer de tudo para pagar essa dívida, mas perdoa-me. E o rei, como era generoso de coração, o que ele fez? Perdoou-lhe a dívida de 10.000 talentos. Acredito que era uma grande fortuna. E ele perdoou. Esse rei era muito generoso. O que se espera de alguém que perdoa? Que a pessoa que é perdoada, espera-se que ela também perdoe o próximo. Amém? Mas ele não fez isso. Saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos. Essa palavra conservo significa colega, que lhe devia 100 dinheiros. Quanto? Ou seja, quanto esse servo devia para o rei? 10.000. E o colega dele só lhe devia 100. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro fez o quê? Também prostrou-se, fez o mesmo que ele fez com o rei. Prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Igualzinho ele fez com o rei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Irmãos, vocês viram? Ele se humilhou diante do rei, chorou lágrimas e lágrimas. Ele se esvaziou. Mas o rei disse: ok, então está perdoado. Todas as suas dívidas estão perdoadas. E ele, quando saiu daquele lugar, foi procurar o colega dele, que estava de dever apenas 100, acho que são talentos ou dinheiro, como diz a Bíblia. E ele agarrou o servo. A Bíblia diz que sufocava. Acredito que ele pegava o pescoço pela roupa, sei lá, de qualquer das formas. Você hoje não vai sair daqui sem me dar o meu dinheiro. E o outro também prostrou-se e se humilhou: eu vou lhe pagar, mas tenha paciência. Mas o outro disse: não, vou lhe colocar na prisão por conta disso. Então ele não perdoou a dívida do seu irmão. Vamos continuar aqui. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indagando e indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmãos, esse rei é Jesus. Esses dois servos simbolizam o tipo de crente que nós temos na igreja.
Por um lado, temos aqueles crentes que perdoam o seu próximo. E por outro lado, temos aqueles crentes que não perdoam o próximo. O que acontece? Jesus, ele traz aqui uma comparação. O que é 100 talentos comparado com 10.000 talentos? O que é a ofensa do seu próximo comparado com a multidão de pecados a multidão de dívida que você tem para com Jesus? O que é uma simples traição que a tua amiga, que o teu amigo vai cometer contra você, comparado com as várias traições que você cometeu contra Jesus? O que é um insulto que o teu companheiro profere contra você, comparado aos inúmeros insultos que nós proferimos contra Deus, vivendo de uma forma errada? O que é, meus irmãos, essas pequenas coisas que nós não conseguimos perdoar aos nossos irmãos? Se quando nós chegarmos diante de Jesus, nós vamos olhar que faça a soma da quantidade de pecados que você cometeu desde a sua nascença até hoje. Será que nós temos desculpa para não perdoarmos? Ah, não, é duro o que ele fez comigo. O que você fez contra Jesus é leve. Os pecados que cometemos contra Jesus são leves. Não, o que ele me fez, não se faz. O que você faz contra Jesus se faz. O pecado que cometemos contra Jesus se faz. Ou seja, será que a nossa dívida para com Jesus é menor, mas a dívida que o nosso irmão tem conosco é tão grande assim? Amém? Irmãos, não existe desculpa para viver mais de 10 anos sem perdoar alguém. Não existe desculpa para aprisionar alguém no coração e a pessoa lembra-se da situação e diz: não, isso eu não posso perdoar, isso eu não tolero, isso eu não vou aceitar nunca. E se Jesus se comportasse da mesma forma para conosco, o que seria de nós? Lembra-se, Jesus ele diz assim: perdoa-lhes. E ainda fez mais. Ele não só pediu para que Deus nos perdoasse, mas Jesus pediu para que Deus considerasse que nós não sabíamos o que estávamos a fazer. Não existe desculpa para não perdoar. E a Bíblia diz assim: assim vos fará Deus no último dia. Sabe, tem um pastor, vou contar uma história muito rápida. Um pastor, servo de Deus, que pregava a verdade, vivia uma vida reta, mas ele discutiu com a esposa e saiu bem chateado em casa, sofreu um acidente. E naquele acidente foi levado para diante de Jesus. E Jesus disse assim: não, aqui não é seu lugar, o seu lugar é aqui, no inferno. Mas eu como vivi a minha vida inteira servindo ao Senhor com toda sinceridade, e eu fiz tudo o que era possível, e de fato ele vivia em obediência em todas as coisas. Mas Jesus disse assim para ele: você não perdoou a sua esposa. Irmão, não importa a fortuna que você entrega na igreja, você pode perder o céu só porque você não perdoa alguém. Não importa. Você vai aceitar perder o reino de Deus por causa de alguém? Não. Aleluia. Estávamos aqui a dizer por que nós temos que perdoar. Primeiro, porque Jesus nos perdoou. Segundo, porque
se não perdoarmos, não seremos perdoados. Mateus 6, versículo 12. A oração do Pai Nosso, fazemos quase todos os cultos aqui, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 14, desculpa, 14, sim, 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. 15. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso para voltar só para o 12. Perdoa nossas dívidas, para que nós possamos perdoar os nossos irmãos. É isso? Perdoa nossas dívidas, para que nós possamos perdoar as dívidas dos nossos irmãos. É assim que está escrito aqui? Amém? Como é que está escrito assim? Assim como. E esse como está como um comparativo. Assim como eu perdoo o meu irmão, Jesus perdoa-me. Aqui não diz Jesus me perdoe para que eu possa perdoar. É Jesus me perdoe como eu já tenho perdoado. Ou seja, a única condição para que Deus perdoe o seu pecado é você perdoar o pecado do seu próximo, ou a ofensa que o seu próximo comete contra você. E a Bíblia mais lá adiante diz: se você não perdoar o seu irmão, Jesus também não vai te perdoar. A única condição de nós sermos perdoados é Jesus, ou seja, é de nós ouvirmos o que Jesus disse, perdoarmos primeiro. Sabe, o amor de Deus, ele é incondicional, mas são poucas as vezes que Jesus vai te colocar uma condição. Mas aqui ele vai colocar uma condição para você ser perdoado. Meu filho, não vou te perdoar sem você perdoar o quê? O próximo. E a Bíblia diz assim: um certo jovem ia para a igreja, tudo mais, com sua oferta muito cara. Quando chega lá, Jesus disse assim: deixa aqui tua oferta. Vai primeiro se reconciliar com teu irmão, depois venha na igreja fazer o quê? Ofertar. Então não é sobre vir aqui na igreja, cantar, levantar as mãos, dar ofertas, fazer tudo isso, enquanto que dentro dos nossos corações nós não temos paz com o nosso irmão. Enquanto que dentro dos nossos corações não temos paz com a nossa família, não faz nenhum sentido. Deus não recebe esse tipo de sacrifício. Por quê? O que importa? Eu, por exemplo, dei... Imagine, você tem dinheiro e quer pagar o aluguel da sua casa. E a dona dessa casa, desse apartamento ou dessa casa, ela tem uma urgência por resolver. E você deixa de pagar a casa e corre para a igreja para vir o quê? Orar, tudo mais. Enquanto você estiver aqui na igreja a fazer sacrifícios para Deus, esses sacrifícios não serão recebidos enquanto aquela senhora lá em casa reclamar da sua vida. Resolva pendências e tenha paz. Amém? Irmãos, o terceiro ponto, o perdão. Nós temos que perdoar porque o perdão é libertador. Primeiro, temos que perdoar porque Jesus nos perdoou. Segundo, temos que perdoar para que nós possamos ser perdoados. Terceiro, porque o perdão é libertador. Irmãos, quando alguém perdoa, a vantagem não é do perdoado, é da pessoa que está a perdoar. Quem se valoriza a si mesmo não se permite viver com mágoa no coração. Não se deixa... Olha, tem pessoas que nem estão a conseguir comer a sua picanha em casa porque o seu coração está tão amargurado. Eu tenho dado um exemplo. Estavam, por exemplo, naquelas igrejas, né, pentecostais, onde as pessoas mais saltam, tudo mais. Estava uma irmã lá com, como chamam aqui, sapato alto, daqueles finos, né? Sapato de salto, exato, aquele que tem uma parte muito fina que doe mesmo. Então o que acontece?
uma irmã chegou lá, tudo mais, e naquele momento de celebração, tudo mais, sem querer, aquela irmã acabou pisando no pé do outro irmão com aquele sapato salto. Aquele irmão estava tão em espírito que aquele pisão acabou tirando ele do espírito, ficou tão magoado que Jesus já não fluía mais na vida dele. E ele começava a desenvolver sentimentos no coração dele. Será que ela não consegue ver? Será que ela é cega? Ela não está vendo que eu estou aqui? Enquanto aquela irmã não sabia, aquela irmã adorava a Deus, fluía à vontade. Mas quem é que sofria? É esse que estava lá, que foi pisoteado sem querer. Quem está em desvantagem? É essa pessoa que está a começar a fazer um filme, uma tempestade, quando foi somente um acidente. Então, o perdão, ele é libertador. Quem é liberto é a pessoa que perdoa, não é a pessoa que é perdoada. A pessoa que é perdoada precisa sim do seu perdão, mas quem sai mais em vantagem é você que libera, porque você não se deixa abater por coisas que te ofendem. Irmãos, uma das piores coisas que existem é viver com mágoa de alguém por anos. Você não consegue ter paz, não consegue viver a sua vida, você não consegue crescer. Veja só uma coisa: se nós temos que perdoar para sermos perdoados, a Bíblia diz assim: o pecado é que cria separação entre nós e Deus. E o que quebra essa separação? É o perdão de Deus. E se Deus não quebra essa separação, porque nós não conseguimos perdoar nosso irmão, qualquer oração que você for a fazer, prosperidade, o que nunca vai chegar no céu. Por quê? Porque a sua vida está estagnada. Muitas pessoas se perguntam: mas Deus, por que eu não estou aí para frente? Por que eu não estou a prosseguir? Por que eu não estou a conseguir romper na minha vida? Por que tudo não dá certo? Deus olha para você e diz: perdoa, filha. Apenas isso, perdoa. Tem um apóstolo lá de Moçambique que contou uma história. Ele foi pregar numa igreja e lá tinha uma moça que estava a manifestar, espíritos maus. E já tentaram libertar ela de várias formas, mas nunca conseguiam. Todos os cultos ela caía. E naquele dia ela também caiu. E esse apóstolo teve um entendimento: eu preciso conversar com ela. Quando foi conversar com ela, foi descobrir que ela brigou com os pais por muito tempo e ela não liberou perdão. O que Satanás fez? Pegou essa mágoa, começou a se alimentar dessa mágoa e começou a destruir a vida dessa mulher. Sabe, não perdoar, mágoa é uma porta de entrada para Satanás destruir a sua vida. E Satanás se alimenta disso. Se alimenta, pega essa mágoa, pega isso e faz da sua vida um inferno. Por quê? Porque você tem uma porta aberta, um acesso para ele operar. E se calhar essa pessoa que você não está a perdoar há muitos anos, ela está bem, ela está muito feliz, a vida dela está o quê? Está a andar muito bem, mas somente a sua vida é que está parada. Será que vale a pena mesmo você ficar sofrendo por uma pessoa que já resolveu a vida dele há muito tempo? E já nem se lembra que você tem mágoa, mas você até hoje: não, eu isso também não vou conseguir perdoar. Não há razão para isso. Irmãos, a mágoa, ela corrompe o coração, consome o coração. Ela vai te consumir até você pensar em se suicidar. Cuidado, é uma grande armadilha. Eu vou contar um breve testemunho que aconteceu. Eu não gosto muito de falar de mim, assim, da minha vida, porque aqui no altar é para falar de Jesus, não de mim. Afinal de contas, já a maior atração aqui, a estrela é Ele, Mas permita-me só compartilhar uma coisinha bem curta que aconteceu na minha vida, irmãos. Acredito que vocês sabem, eu cresci criado por uma tia, que é na verdade a irmã da minha falecida mãe. A minha mãe faleceu, eu era muito novo mesmo. Eu me lembro que quando fui lá
né? Já haviam até feito o velório, porque eu morava numa outra cidade e a minha tia teve o cuidado de nós sermos tão pequenos, de nos levar depois daquelas cerimônias todas de velório e tudo mais, para que assim não tenhamos essas memórias, não é? E quando eu cheguei lá, de tão novo que eu era, eu nem chorei, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Mas os anos seguintes eu comecei a sofrer por perceber que a minha mãe já não estava por perto. É como eu disse aqui outra vez, por mais que você tenha a tia mais amorosa do mundo, ser cuidado por uma mãe é totalmente diferente. Porque essa tia tem seus filhos para cuidar. E em algum momento sempre vai ser difícil te colocar na linha da frente, sendo que tem seus próprios filhos. Apesar dela ter me dado todo o necessário para eu ser o que sou hoje, teria sido diferente se eu tivesse sido criado pela minha própria mãe. Mas o que eu fui descobrir quando ia crescendo? Eu fui crescendo, criado pela minha tia, mas eu quase nunca tive uma figura paterna em casa. E eu fiquei sabendo que a minha mãe faleceu, o meu pai me abandonou, não só a mim, mas também aos meus irmãos. E a parte mais dura dessa história toda é que o meu pai, o meu próprio pai, não apareceu no velório da minha mãe quando ela faleceu. Não se deu o trabalho de vir lá, pelo menos saber como é que estão os filhos, discutir com a família como é que seria daquele momento em diante. E contaram tudo isso para mim e eu cresci com essa mágoa. Afinal, assim, eu disse para mim, sendo assim, nunca precisei dele, não preciso dele, deixa-me viver a minha vida, porque uma pessoa que nunca quis saber de mim, por que eu vou querer saber dele? A minha família me contou toda a história, o que aconteceu, e cresci com essa mágoa. Passou algum tempo, eu tive a oportunidade, alguns anos depois, de estar cara a cara com esse homem, com meu pai. Eu ainda um pouco novo, só que já tinha uma mentalidade um pouco acrescida. Eu sentei com ele e disse assim: disseram-me isso, mas aquilo. Onde que você estava todo esse tempo? Onde que você estava quando nós passávamos dificuldades? O que era tão importante para você a ponto de não conseguir participar no velório, apesar de serem separados, da mulher que te deu esses filhos? Onde que você estava? O que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? O meu pai contou-me uma outra versão totalmente diferente daquela que eu ouvi aonde? Na família. E eu percebi uma coisa: é uma confusão entre eles. Eu não quero me meter nisso. Eu te perdoo. E agora, vida que segue. Se vocês têm algumas pendências no passado, é convosco. É a vossa vida, é o vosso passado. Eu prefiro me libertar disso e viver a minha vida em liberdade. Sempre que for possível, passarei algum tempo com você. Enquanto isso, vivo na casa da minha tia. Mas eu não vou aceitar estar aprisionado com um sentimento de mágoa porque você me abandonou. Você teve seus motivos, não quero saber mais nada disso. Então fique com a sua vida e conte comigo sempre que você precisar. Mas todo o passado a partir de hoje fica enterrado. E a partir de hoje vamos seguir uma nova vida. E vocês não sabem o quanto isso foi libertador para mim. E o que aconteceu? Tudo isso era o quê? Era propósito para que Deus me tornasse alguém independente. Não sempre estar, não pai, não tenho isso, não tenho aquilo. Sempre tive a graça de correr atrás. Por quê? Porque Deus fez com que essa situação de dor se tornasse uma bênção. É isso. Assim como eu preguei aqui num dia, Deus também me quebrou nessa parte. Mas eu decidi dizer, ok, eu perdoo, passou. E o meu pai hoje, não somos assim os melhores amigos do mundo, que ficam 30 minutos conversando ao celular. Mas ele sabe que tem um filho e eu sei que tenho um pai.
E quando eu disse que estou a vir para o Brasil, é como se ele passasse a se preocupar mais comigo, porque sabe que eu já estou a ficar muito mais distante dele, em termos geográficos. Não era possível, ou seja, ele nunca tinha a iniciativa de me mandar mensagem, como é que você está? Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, ele é o primeiro a me mandar mensagem. Amém? Nada pode te impedir de perdoar. Nada. Muitas pessoas estão aqui nessa casa hoje, estão a ser consumidos por uma mágoa. Eu não quero de forma nenhuma minimizar o que fizeram contra você. Não quero dizer que é uma situação mesquinha, pequena, que não tem significado, que é pouco, que você não deve se preocupar com isso, que não é, a dor não é tão grande assim. Não quero dizer isso para você, mas eu quero dizer que por mais que a dor seja grande, mais grande teria sido a dor de Jesus por conta dos seus pecados. Mas o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Irmãos, a oração mais importante que Jesus fez na Bíblia não foi o pastor Jean, aquela oração de multiplicação de pão e peixe, não. Não foi a oração que deu aos discípulos o poder de expulsar demônios. A oração mais importante da Bíblia não foi a oração que curou o cego. Não foi a oração que a mulher do fluxo de sangue fez. A oração mais importante foi essa: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A oração que me libertou do pecado, a oração que me tirou da condição de condenado para perdoado, a oração que mudou a minha história, a oração que mudou a minha vida, a oração que transformou tudo, a oração que me tirou da condição de candidato para o inferno para candidato para o reino de Deus, a oração que tirou toda... O que acontece? O perdão anula a culpa. O perdão, ele diz assim: eu sei que você fez isso comigo, mas eu prefiro não te cobrar por isso que você fez. Não é porque não está a doer, não é porque é fácil para mim, mas é porque eu prefiro não viver com isso. Hoje, a palavra de Deus é essa: perdoa. Comece a rastrear na sua vida quem necessita do seu perdão. Quem está aí no seu coração há muito tempo, trancado, preso, e você de jeito nenhum quer tirar essa pessoa. Deus, ele te diz assim essa noite: libera perdão. Libere o perdão. Nós temos a bênção de ter o nosso profeta aqui. Às vezes, muitas das vezes, ele ora para a sua vida, mas nada acontece. E você começa a duvidar: não, talvez ele, quando chega lá no monte, não ora por mim. O problema não é ele. Alguma coisa você está a deixar escapar na sua vida que dá legalidade para Satanás destruir a sua vida. Pode orar o profeta por você, pode orar o Papa, até o mesmo Jesus orar. Se você não liberar perdão, não vai acontecer nada. O perdão, ele faz com que a sua vida esteja estagnada, parada, não avança para nenhum lugar. A falta do perdão, se você não perdoar e não liberar o perdão, a sua vida não avança de forma nenhuma. E agora estamos o quê? No último mês de 2024. Não se permita chegar em 2025 com mágoa de alguém. Rastreia, verifique a sua vida. Quem que está lá no seu coração? Quem? E você está a olhar para mim e dizer: não, é muito grave o que fizeram contra mim. Eu vi agora há pouco, algumas semanas atrás, uma mãe. Mataram, assassinaram o filho. Mas a mãe chega lá no tribunal e olha para o criminoso e diz: eu te perdoo. E eu oro para que você mude, para que Jesus te salve. Irmãos, existem pessoas que estão a perdoar casos mais graves do que esse que você está a enfrentar agora. Sabe por quê? Não porque elas são especiais, não, mas porque elas entenderam uma coisa: a sua paz nesse momento depende de você.
não depende de outras pessoas. Na sua família tem pessoas que te machucaram, pessoas que viveram traumas, mulheres que talvez foram violadas e até agora não conseguem perdoar seus agressores, pessoas que foram abandonados pelos pais, pelos maridos, pela sua família, pelos seus amigos, pessoas que foram traídos em negócios, pessoas que estão a ver outros virarem as costas. Aqueles que você mais confiou foram esses que viraram as costas. Pessoas que roubaram sua alegria, roubaram a sua vida, destruíram tudo ao seu redor. Mulheres que roubaram de você o seu marido, homens que roubaram de você a sua mulher. Sabe qual é a palavra de hoje? Não importa. Perdoa. Perdoa. Por quê? Isso tem mais a ver com você mais do que com eles. Isso tem a ver com a sua paz, tem a ver com a sua libertação, tem a ver com a liberdade da sua vida. E essa palavra perdoar, dissemos aqui que significa deixar de lado. Deixe ir, libere essa pessoa, libere. Alguém aqui vai precisar fazer uma ligação, agora, hoje mesmo, vai precisar fazer uma ligação, a dizer que, olha, eu te perdoo. Por muito, olha, não importa se a pessoa reconhece que precisa ou não do seu perdão, mas se você sabe que essa pessoa fez algum mal contra a sua vida, você tem que dizer: eu não sei se você quer ou não o meu perdão, mas eu só te liguei para dizer que eu te perdoo. Você vai perder o seu por causa de mágoa? Vai perder o seu porque alguém fez alguma coisa contra você? Não se permita, não. Não se permita perder o reino de Deus por conta de mágoas. Tem pessoas que precisam se reconciliar. Ah, sim, tem pessoas que precisam. Imagine só. Eu tenho certeza de uma coisa, meus irmãos, já estou a terminar aqui. Quando essa pessoa que você não quer perdoar hoje, essa pessoa morre, você olha para o corpo da pessoa, olha para as flores, você olha para todo o cenário e você diz assim: eu deveria ter perdoado essa pessoa. Não se perdoa mortos. O perdão é para vivos. O perdão é para vivos. Irmão, se apresse em perdoar, porque tarde ou cedo essa pessoa vai morrer, ou você mesmo vai morrer. E quando você morrer tendo essa situação no seu coração, acabou. Lembre-se disso. Não se perdoa mortos. Na igreja católica, pessoas oram para que a alma dos mortos seja salva. A maior mentira que existe. Morreu, se foi salvo, foi salvo. Se foi condenado, acabou. Qual é a mensagem de Jesus hoje? Talvez você estivesse à espera de dizer que Jesus mais uma vez vai te prosperar. A maior prosperidade que você pode ter é a sua paz essa noite. E ninguém pode comprometer a sua paz. Não deixe que ninguém coloque em causa o bem-estar da sua família. Pessoas porque não perdoam, não conseguem sentir vontade de viver. Por quê? A resposta que você tanto procura há anos está no perdão que você não consegue liberar. Essa bênção que você tanto procura, de igreja em igreja, mudar de igreja, mudar de pastores, mudar de profetas, essa bênção está no perdão que você não está a liberar. Por quê? O problema não são as igrejas, se calhar o problema é você. O que está a acontecer? Por que não perdoar? Perdoa, libera. E olha, Jesus foi rápido em perdoar. E a Bíblia diz assim: não seja tardio em perdoar. Hoje é dia de você olhar para o seu passado. Tem pessoas que têm passados mal resolvidos. Irmãos, não é porque já passou muito tempo, Deus já se esqueceu, passou muito tempo, já não preciso mais. Não é a Bíblia diz assim, ou seja, muitas pessoas dizem assim: o tempo cura tudo. O tempo
não cura nada. Quem cura é o dono do tempo, Deus. Deus é quem cura. Não pode se apoiar no tempo a dizer, já passou muito tempo, é por isso eu já posso ficar em paz. Não. A sua vida está estagnada, está parada justamente por conta dessa pendência do passado que você não resolveu. E meus irmãos, o tempo de abraçar, mesmo que seja alguém que te fez mal, é hoje. Sabe, perdoar, a Bíblia diz, acrescenta muito mais ainda a ira da pessoa, mais do que a vingança. Muitos aqui estavam com planos, eu vou me vingar dessa pessoa, ela vai ver o que vou fazer. Não se apoie na vingança. A sua virtude está no perdão. Perdoe hoje. Te traíram, fizeram muita coisa contra você, coisa grave, triste. Te separaram da família, falaram mal de você, te desprezaram, consideraram você como a pior pessoa do mundo, falaram mal de você no oculto. Mas alguém precisa chegar e dizer, olha, eu sei disso e daquilo que você fez contra mim. Mas eu não vim te cobrar, não. Eu não vim me vingar, não vim me vingar. Eu só vim dizer que, olha, acabou. A partir de hoje, eu te perdoo. E perdoar, às vezes não significa necessariamente que você vai sentar para tomar um cafezinho com a pessoa. Às vezes você não vai conseguir ter a mesma paz de sentar com a pessoa e conversar como era antes. Mas pelo menos garanta que você perdoe essa pessoa. Pendências do passado hoje precisam ser quebradas. Precisam ser resolvidas, pendências do passado, antes que seja tarde. Aleluia. Assim ainda, sentados assim como cada um está. Eu já estou a terminar, mas queria sugerir um tempo de reflexão. Um tempo onde você vai ser sincero ou sincera com você mesmo. Pai, perdoa-lhes. Jesus, ele fez essa oração tendo um prego numa das mãos e o prego noutra mão, prego nos pés. Jesus fez essa oração enquanto esse lado aqui jorrava sangue. Jesus fez essa oração enquanto as suas costas estavam cheias de cicatrizes dos chicotes que ele recebeu. Jesus fez essa oração depois de terem desafiado a ele: se você é filho de Deus, desça dessa cruz. Jesus fez essa oração depois de pegarem nas vestes dele e começarem a lançar sortes. Jesus fez essa oração depois de chamarem ele de falso, de impostor. Jesus fez essa oração depois de ter sido entregue, de ser traído por Judas. Jesus fez essa oração depois de ser abandonado por Pedro. Jesus fez essa oração depois que todos aqueles que eram seus amigos o deixaram. Jesus fez essa oração no momento que ninguém mais estava do seu lado. Jesus fez essa oração no momento em que o próprio Deus havia o abandonado na cruz. Ou seja, praticamente ele não tinha ninguém. Quem matou a Jesus não foram os homens, foi Deus que matou a Jesus. Por quê? Porque quem estava irado era Deus, não eram os homens. Então o que Deus fez? Deus pegou a Jesus, castigou a Jesus no lugar que ele ia castigar a nós. Deus moeu a Jesus. E Deus, ele, por mais que como pai quisesse se levantar naquele momento, você vai ver que no momento que Jesus estava a morrer, Deus, ele começou a manifestar alguns sinais de que ele estava irado. A terra escureceu, o véu se rasgou, houve terremoto, mas Deus, ele teve que se conter para não destruir a humanidade, porque o filho dele estava sendo castigado. Mas depois de tudo isso, Jesus disse assim: Pai, não faça isso, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quem foi mais injustiçado nessa vida do que Jesus?
Quem foi mais traído nessa vida do que Jesus? Quem foi mais abandonado nessa vida do que Jesus? Então por que você se coloca na posição de vítima? Eu sou a pior vítima desse mundo. Não, você não é vítima, não. Você sofreu sim, você passou situações difíceis sim, mas quando você compara isso com aquilo que Jesus passou, você vai descobrir que não é nada comparado com aquilo que o meu Salvador passou. E a palavra é essa: perdoa. Então reflita essa noite, comece a pensar. Se você puder e quiser, feche seus olhos do fundo do seu coração, com toda a sinceridade. Com toda a sinceridade. Olhe para você mesmo, olhe para o seu coração. Comece a ver pessoas, comece a identificar pessoas que estão presas no seu coração. Elas te fizeram mal. Mas lembre-se, perdoa, por favor, perdoa. Isso é urgente. Perdoe hoje, libera. E quando você for a perdoar, não diga só no seu coração: eu já perdoei e acabou por aí. Não, você tem que falar para a pessoa que você perdoou essa pessoa, para que a pessoa saiba que a partir desse momento ela é uma pessoa perdoada. O perdão tem que ser para outra pessoa, portanto você não pode guardar no seu coração a dizer que já está resolvido. O perdão se resolve quando a outra pessoa sabe que ela está perdoada. Enquanto o bispo nos abençoa com o hino aqui, eu quero pedir que você continue a olhar para a sua vida, a olhar para a sua situação, a olhar para a sua situação, a olhar para alguém que alguém precisa ligar, alguém precisa pegar no celular e ligar para alguém e dizer: olha, eu te perdoo, aleluia. Perdoa em nome de Jesus, aleluia.